Saudações guerreiros, aqui quem nos fala é o professor em Física Brian Simon e o nosso objeto de conhecimento nessa frente 2 será a dilatação anômala da água. Com certeza você já deve ter se perguntado por que garrafa de água estoura no congelador. Esse fenômeno é bem peculiar e bem singular, ele sempre é frequente, mas a explicação científica vai ser bem detalhada, eu preciso que você preste bastante atenção. Sabemos que a molécula da água, H2O, ela possui dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio por molécula. E essas moléculas, elas se interligam por pontes de hidrogênio, que são ligações intermoleculares. O que é interessante é o seguinte, que existem espaços vazios entre essas moléculas que se ligam por essas pontes de hidrogênio e quando a água está no estado sólido, que no caso está representado pelo gelo, esses espaços vazios eles são um pouco maiores, ou seja, o volume entre esses espaços é maior e, consequentemente, a densidade desse corpo que está no estado sólido é menor. E à medida que essa água ela sai do estado sólido e passa para o líquido, o que acontece é que esses espaços eles vão diminuindo. Então, se esse espaço físico diminui, o que acontece com a densidade? Ela aumenta porque são grandezas inversamente proporcionais. Você pode perceber isso em um ecossistema aquático, por exemplo, que esteja localizado em um dos polo norte ou polo sul, que há um espessamento de uma coluna de gelo a nível da superfície desse corpo hídrico e abaixo, numa temperatura maior, o que acontece é que a água em estado líquido possui maior densidade e o estado sólido dessa água possui menor densidade, então levando em consideração que o mais denso fica por baixo e o menos denso fica por cima, justificando o porquê dessa paisagem, né? Por que se comporta cientificamente a camada de gelo por cima e a parte líquida da água por baixo em um determinado corpo hídrico. Preste bem atenção no gráfico que eu vou mostrar para vocês. Perceba que a 0 graus Celsius você encontra uma densidade de 999,84 kg por metro cúbico. E exatamente a 4 graus Celsius, olha o que acontece com a densidade. A densidade está aumentando. O que está acontecendo para que essa densidade ela venha aumentar? O volume entre essas moléculas, daqueles espaços que nós comentamos ainda há pouco, ele está diminuindo. Você percebe que esse corpo recebeu uma quantidade de calor, correto? E a tendência dele era fazer o seguinte, ele aumentar o volume entre as moléculas que compunham o corpo dele. Porém, aconteceu o contrário. Esse volume, esse espaço vazio, foi diminuído e, consequentemente, tivemos o aumento da densidade. Eis então a anomalia. Ao receber uma quantidade de calor, o natural seria que essa molécula, esse corpo, formado por essas moléculas, viessem a aumentar o volume e, consequentemente, diminuir a densidade. Porém, a água tem um comportamento contrário. A receber uma quantidade de calor, esse volume, esse espaço físico entre essas moléculas diminui e a densidade aumenta. E olha o que acontece com essa densidade dessa água, desse corpo hídrico em temperaturas mais baixas. Essa densidade ela vai diminuindo. Tranquilo? Muito bem. Como é que nós deveremos calcular a dilatação real desse líquido? Ela vai corresponder à soma entre a variação do volume do recipiente e o volume do líquido que transborda, como você pode perceber na ilustração abaixo. Bem, a equação fica ΔVL igual a ΔVR mais ΔVA, onde ΔVL
é a dilatação real sofrida pelo líquido. ΔVr é a dilatação real sofrida pelo recipiente e ΔVa é a dilatação aparente, ou seja, o volume de líquido transbordado do recipiente. Também nós não deveremos esquecer alguns coeficientes. Por exemplo, o coeficiente de dilatação real sofrida pelo líquido, ele é igual à soma de outros dois coeficientes. O coeficiente de dilatação sofrida pelo recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Então, vamos às atividades. Um recipiente tem capacidade de 5.000 centímetros cúbicos a 40 graus Celsius. Está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 140 graus Celsius, transborda 70 centímetros cúbicos. O recipiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material que constitui o recipiente é, em graus Celsius elevado a menos 1, igual a, letra A, 3 vezes 10 elevado a menos 5, letra B, 9 vezes 10 elevado a menos 5, letra C, 2,7 vezes 10 elevado a menos 4, ou letra D, 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Pare um pouco e vamos à resolução. Você pode perceber o seguinte, que o volume extravasado corresponde à variação do volume aparente do líquido, que é o ΔVa, P. Portanto, da dilatação volumétrica dos líquidos, temos a variação volumétrica desse líquido. A variação aparente volumétrica desse líquido corresponde ao volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação aparente multiplicado pela variação de temperatura. Perceba que foi extravasado foi 70 centímetros cúbicos, correto? E o que nós temos de volume inicial é igual a 5.000 centímetros cúbicos multiplicado por esse coeficiente que nós queremos, multiplicado pela variação de temperatura de 140 menos 40, que é igual a 100. Então, isolando a variável que se pede, temos então um valor do coeficiente de dilatação aparente igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Letra E. Mais uma atividade. O coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo é de 0,9 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Um recipiente completamente cheio contém 3 litros de petróleo e sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Sabendo que o volume extravasado pelo petróleo corresponde a 115 ml, determine a variação de volume do recipiente. As alternativas: 20 ml, letra B 40 ml, letra C 50 ml, letra D 60 ml ou letra E 70 ml. Vamos então à resolução. Perceba o seguinte, o volume extravasado corresponde à variação do volume aparente do líquido, ΔVaP, portanto, a dilatação volumétrica dos líquidos, sabendo que temos 3 litros e esses 3 litros correspondem a 3.000 ml. Vamos ter a seguinte resolução, a seguinte demonstração. Perceba que a variação do volume real é igual à variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente. Então, teremos o seguinte. O real é volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica multiplicado pela variação de temperatura, que vai ser igual à variação de um volume aparente mais a variação do volume do recipiente. Vamos colocar agora nos seus devidos lugares os números, que correspondem à intensidade de algumas grandezas físicas. Temos aqui o volume inicial igual a 3.000 ml, multiplicado pelo coeficiente de 0,9 vezes 10 elevado a menos 3, multiplicado pela variação de temperatura 50 graus Celsius, que é igual a esse volume que foi
aparentemente extravasado de 115 ml, mais a variação do volume do recipiente, o qual nós desejamos calcular, computar. Bem, perceba então que temos um resultado de 135 igual a 115 mais a variação do volume do recipiente. Então, se o 115 ele está somando, passará para o primeiro membro subtraindo. Temos então o isolamento da variável que se pede, ΔV do recipiente, a variação do volume do recipiente, é igual à diferença entre 185 e 115. Logo, essa variação desse recipiente é igual a 20 ml. Letra A. Bem, por fim, para fixar mais uma questão, quando o recipiente totalmente preenchido com um líquido é aquecido, a parte que transborda representa a sua dilatação. A dilatação do líquido é dada pela da dilatação do frasco e da dilatação. Com relação à dilatação dos líquidos, assinale a alternativa que ordenadamente preenche de um modo correto as lacunas desse texto acima. Pause o vídeo e tente responder. Se não, vamos à resolução. Muito bem. Quando o recipiente totalmente preenchido com líquido aquecido, a parte que transborda representa a sua dilatação aparente. A dilatação real do líquido é dada pela soma da dilatação do frasco e da dilatação aparente, letra A. Um forte abraço e até a próxima aula. Não desista, a vitória é sua.